Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade ímpar que Deus nos dá de mais nesse domingo estudar a Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. E hoje, domingo 23 de maio de 2021, a nossa Escola Bíblica vai estudar a lição número 8, que tem o título Exortação sobre o fim dos tempos. Teremos a oportunidade de ter o ministrante, eu, Elias Santos Menegatti, nesse domingo. E eu convido os irmãos para nessa abertura, aí abrir suas Bíblias, que a gente vai fazer uma leitura devocional nessa abertura, que está no livro de Mateus, capítulo 16, do verso 13 a 17. A nossa lição hoje vai estar baseada nos capítulos 16 e 17 de Mateus. Então vamos ler esse texto. E diz assim o texto, Mateus 16, 13 a 17. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, Jesus, perguntando: que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O nosso textual é o verso 16. Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Convido os irmãos ainda dos seus lares aí para abrir o cantor cristão no hino 104. Vamos cantar esse hino, a primeira e segunda estrofes, cujo título é O Bom Porvir. Sempre com aquela lembrança de associar a letra à lição que vai ser estudada. Nós teremos o acompanhamento da nossa irmã pianista, Luci Maria, e também a ajuda no cântico da família pastoral. Que Deus possa nos abençoar nesse louvor, nessa adoração, desse hino, com esse intuito de associar a nossa lição. Depois que cantarmos essas duas estrofes desse hino, nós teremos uma oração intercessória que vai ser apresentada a Deus pela nossa irmã, professora da Escola Bíblica Dominical, Raquel França. Jamais a voz vem
Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Neste momento, Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estudar mais uma vez a tua palavra. Te agradecemos pela vida do irmão Elias, que vai nos trazer para um grande número de pessoas a tua palavra, para estudar a tua palavra. E essa escola, que é a escola maior do mundo, Senhor, porque estudamos a tua palavra, os teus ensinamentos. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo possa, Senhor, ajudá-lo a passar os teus ensinamentos para os teus filhos, Senhor, para que nós possamos servir a Ti de uma maneira muito especial, Senhor. Agora queremos te agradecer pelo cuidado que Tu estás tendo conosco, com todos os teus filhos, Senhor Deus, e te pedimos pelos aqueles que estão enfermos, que Tu possas ajudá-los, Senhor, a sair e poder vir para as suas casas, Senhor. Queremos agora te pedir por cada um que está assistindo esse trabalho, Senhor, e que possa aprender e ficar mais contente de saber mais de Ti, Senhor. Fica com os ensinamentos e nesse momento nós te pedimos que Tu esteja com cada um, Senhor. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos. Bom dia, irmãos. Hoje terei o privilégio, o prazer de ministrar a lição da nossa EBD, que é de número 8, cujo título é Exortação sobre os Fins dos Tempos. Né? Nossa escola bíblica tem priorizado, tem se esforçado para manter, né, os seus estudos de acordo com as circunstâncias, da melhor forma possível. E temos usado os nossos professores da EBD para fazer esse trabalho, nos ajudando na direção, e que Deus possa estar nos abençoando a todos. Né? E hoje a gente vai avançar aqui. Hoje eu fui o premiado para dar aula, e que Deus possa nos abençoar nesse momento importante de estudo da sua palavra. Né? A nossa lição, como eu já disse, aí temos o nosso textual que diz: respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16, nosso textual. A nossa lição tem alguns objetivos. Né? A gente gosta sempre de focar os objetivos para a gente ter a visão do estudo e no final a gente ter a compreensão das mensagens né, que essa lição está nos apresentando e concluí-las dentro desse contexto, né, do objetivo. Então nós temos um objetivo geral, que é compreender as instruções de Jesus sobre o fim dos tempos. Né? Os irmãos vão observar que na lição vai se falar muito da preparação dos discípulos para a morte e ressurreição de Jesus, vai preparar os discípulos para a sucessão que Jesus vai lhe entregar do ministério que ele está exercendo e está chegando ao seu final. Né? Então, essa aí é uma primeira compreensão que a gente vai ter que ter da lição. E temos aqueles outros objetivos específicos, que primeiro é combater os falsos ensinos que são grandes perigos para a vida da igreja. Né? Na lição a gente vai ver, né, lá Jesus sendo abordado pelos saduceus, pelos fariseus, por aquela elite religiosa que sempre opuseram o ministério de Jesus Cristo. Né? Jesus vai, a partir dessas investidas, vai dar instrução aos seus discípulos, vai prepará-los para que eles não se deixem levar pelas doutrinas que distorcem a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. O segundo objetivo específico é reafirmar o compromisso com Cristo, vivendo e ensinando a sua doutrina, a sua
sã doutrina, né? A doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina que Deus estabeleceu para a sua igreja, né? O terceiro é compartilhar a sua esperança da vinda de Jesus, né? O crente vive por fé. E a fé suscita a esperança, né? Você tem que ter fé naquilo que você ainda não viu, né? Naquilo que você não espera, mas você sabe que Deus pode realizar na sua vida qualquer situação, né? Pelo foco da fé. E, aliás, a nossa lição, esses 2 capítulos, o foco principal dessa lição é a fé, né? É a fé. Jesus aí vai fazer menção da pequena fé dos discípulos e vai demonstrar também a fé daqueles que foram alvo dos seus milagres. E é um contexto abençoador a gente saber estudar essa lição com essa visão, né? E compartilhar a nossa esperança, né? Nós não estamos exercendo uma fé inócua, uma fé que não vai levar a nada. É uma fé com uma esperança de um dia estar com Jesus na glória, né? É a fé para a salvação, é a fé para a santificação, e é a fé para estar junto de Jesus na sua segunda vinda, né? No final dos tempos, a vinda de Jesus vem para resgatar a igreja. Então esse é o nosso primeiro momento de apresentação dessa lição, né? Com essa visão. Eu vou ajeitar aqui, porque é o meu não sei o que houve aqui que não tá evoluindo aqui. Vou ter que dar um ESC aqui para... Houve um problema aqui técnico para a gente poder dar sequência aqui à nossa lição, né? Eu quero avançar aqui não está obedecendo aqui os comandos, mas a gente vai conseguir aqui. Houve alguma interferência aqui. Agora foi. Pronto. Isso. Nós falamos então dos objetivos, agora vamos avançar para o próximo passo, né? A nossa lição, ela é composta de alguns tópicos, né? São 2 capítulos, 16 e 17. Nós vamos ter, esse primeiro tópico aqui é do capítulo 16, verso de 1 a 4, né? Líderes religiosos provocam Jesus, né? Aqui Jesus já no mais da metade do seu ministério, como sempre no seu ministério, ele foi alvo dos líderes religiosos, dos opositores, aqueles que não criam na messianidade de Jesus Cristo, não criam que Jesus era o Messias, que ele era o Salvador do mundo, né? Eles estavam esperando um Messias político, um Messias diferente, um Messias que viesse para libertar o povo judeu do jugo dos romanos, né? Eles não esperavam um Messias espiritual, um Messias cujo reino não é um reino da terra, é um reino dos céus, né? Por isso que Mateus, ele escreve esse evangelho com foco do reino dos céus, do reino de Deus, né? É o tema do nosso trimestre, é Mateus, como está na nossa revista aí, Mateus, o evangelho do reino, né? Então, Jesus veio com essa missão, ele não veio para reinar politicamente, materialmente falando, mas espiritualmente falando. E ele foi contestado por esses líderes religiosos da sua época, que eram pessoas do judaísmo, né? Eram judeus que conheciam tudo, conheciam a lei, conheciam a vontade de Deus, mas eles não compreenderam na sua totalidade, não tinham compreendido ainda que Jesus tinha chegado, que Jesus era o Messias prometido, lá das profecias, lá do Velho Testamento, onde eles estudaram, né, a lei, os profetas, né?
Então, eles não conseguiram assimilar o cumprimento daquelas promessas que foram feitas para o povo de Israel. Então, esse grupo de religiosos, né, essas duas seitas, eram opositores ao ministério de Jesus. Então, queria testá-lo de toda sorte. Queriam provar Jesus de todas as sortes para ver se realmente ele era o Messias que ele se apresentava a ser, ou que os seus seguidores diziam que ele era, né? E aí a gente vai ver aqui que esses dois grupos dessas duas seitas, né, os saduceus e os fariseus, que perfil esses dois grupos tinham para que eles fossem contestadores daquilo que Jesus realmente era, foi, né, é e sempre será, né, o Messias prometido, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Então os saduceus, eles tinham no seu perfil um comportamento de só, eles rejeitavam a lei oral e só seguiam a lei escrita, né? Enquanto os fariseus eram tradicionalistas da lei escrita, né? Os saduceus eram liberais em seu modo de pensar, né? Negavam que o reino sequer seria estabelecido na terra. Eles negavam que essa vinda de Jesus como Messias, que esse reino que não é material, é um reino espiritual, ele nunca ia ser estabelecido na terra. Eles tinham esse conceito, né, errôneo, né? E negavam a verdade da ressurreição de Jesus, né, e a existência dos anjos. Negar a ressurreição de Jesus é uma incredulidade no plano e propósito de Deus muito terrível, né? Quem nega a ressurreição de Jesus, nega Deus, nega toda a criação, nega o plano e propósito de Deus para o homem, né, da reabilitação do homem com ele. Então, é uma pessoa, vamos dizer assim, infeliz, porque a vida dele vai existir só aqui na terra, materialmente falando, não vai ter garantia nenhuma de vida eterna, porque a ressurreição de Jesus é a comprovação da sua divindade, é a comprovação do seu poder, é a comprovação do cumprimento do plano e propósito de Jesus. A gente vai ver mais para frente a glorificação de Jesus no seu ministério de todas as sortes, inclusive na morte e sua ressurreição, né? Porque a ressurreição é a vitória de Cristo, desse reino do mundo que ele veio combater. Jesus também veio combater o reino mundano, o reino das trevas, né? Ele é a luz, ele é a verdade. Então, esse grupo dos saduceus, ele negava essa verdade, né? Então, era um grupo que não era para se dar crédito. E esse grupo foi taxado de um grupo maléfico, né? Que inseminou doutrinas para o povo de Israel, errônea, né? A gente vai ver lá que Jesus vai falar do fermento dos saduceus e dos fariseus, aquele fermento ruim, que não transforma e sim contamina, né? Jesus vai recomendar isso tudo para os seus discípulos para ter cuidado, né? Os fariseus eram tradicionalistas no seu tempo, viviam rigorosamente debaixo da lei em todos os seus detalhes. Eles eram afinados com a lei, conheciam a lei, embora não cumprisse como devia cumprir, mas eles eram conhecedores profundos da lei, né? Eles eram legalistas, que ensinavam que somente a obediência à lei e às tradições poderia agradar a Deus e estabelecer seu reino em Israel, né? Eles tinham essa crença. Então, era uma crença distorcida, não era somente, não era a lei, a obediência à lei que ia trazer o agrado a Deus. Deus mandou Jesus com um foco totalmente diferente, né? O cumprimento da lei fazia parte da vida daquelas pessoas que eram de Deus, filhos de Deus, para que obedecesse e agradasse a Deus. Assim como Jesus agradou. Jesus veio, ele veio como divino, mas ele se fez homem, né? Lá em João, capítulo 1, diz o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. João apresenta logo no início do seu evangelho essa afirmativa profunda de que a obediência a Deus
recebendo Jesus, quem recebe o Pai recebe o Filho, quem recebe o Filho recebe o Pai. Jesus ensinou isso, né? João ensinou todos esses ensinos para que as pessoas acreditassem. Mas os fariseus eles eram tão legalistas que eles só enxergavam a lei. O plano principal de Deus para a redenção do homem estava em Cristo Jesus, não na lei. Né? Não na lei. Então, nesse primeiro tópico da nossa lição, a gente vai ver que essas duas classes de religiosos, né? Seitas, né? Eles tentavam Jesus de toda forma. Temos escriba também, que a gente já estudou em outro contexto, escriba de fariseus, aí faz menção aí talvez dos escribas também, mas não nesse foco. E os saduceus, os fariseus, viviam no pé de Jesus, para onde Jesus ia realizar seu ministério, fazer a sua obra, né? Aqueles 3 anos de esplendorosa obra que ele realizou, né? De ensinar, de pregar, de curar, de se fazer conhecer como Filho de Deus, se fazer conhecer como Rei dos Reis, se fazer conhecer como Messias, que era o problema principal dos judeus, de aceitar Jesus como o Messias prometido. Né? Então aqui nós temos o texto que vai mostrar essas verdades e Jesus vai chamar a atenção daqueles 2 grupos de religiosos que os entendimentos deles estavam errados. Né? Jesus também ensinou para eles, não era só para os seus discípulos, ensinou para eles, mostrou, provou para eles que eles estavam errados. Então o texto bíblico, nesses 4 primeiros versículos desse tópico, líderes religiosos provocam Jesus. Aí vem o texto que diz assim, ó, os primeiros 4 versículos, né? Então chegaram a ele os fariseus e saduceus, e para o experimentarem pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu e disse-lhes, aí fez uma comparação do conhecimento que eles tinham, o intelectual, né, em relação ao próprio tempo, em relação ao tempo, aos climas, né, às estações. Né? Jesus vai e pergunta para ele assim, ó, mas ele respondeu e disse, ao cair da tarde, dizendo para ele, vocês dizeis que haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Então, pelo que apresentava o céu naquele momento, ele já sabia definir o que ia acontecer naquela mudança, né, de temperatura, naquela mudança de estado bom ou não do tempo. Né? Eles conheciam, até quando ele via algum sinal do céu, eles entendiam isso. Né? Quando o céu estava rubro, né? Ele sabia que o tempo seria bom, haverá bom tempo. Aí vamos para ali para o 3 e 4, que vai dar mais continuidade a essa mesma linha de ensino. Jesus pega exatamente pelo que eles conheciam para mostrar que eles estavam ignorando que eles deviam conhecer também. Né? Eles deviam também conhecer o fim dos tempos, deviam conhecer aquilo que precedia, né, a volta de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Eles deviam também entender, porque também tinha esse conhecimento, vamos dizer assim, das Escrituras. Né? Então ele vai, e pela manhã, isso aqui foi, quando Jesus fez essa colocação, foi ao cair da tarde. Agora, pela manhã, hoje haverá tempestade. Eles definiam que havia tempestade porque o céu estava de um vermelho sombrio. Olhava para o céu tudo vermelho, sim, vai ter tempestade. Nós hoje também acostumamos fazer isso também, né? Quando o céu está coberto de nuvens escuras, se vai chover. Né? E hoje não vai ter sol, o céu está nublado, acho que não vai ter sol. Né? A gente tem esse entendimento também de definir se vai ter tempo bom, se vai ter tempo ruim, independente daquilo que o serviço de meteorologia fala, né? Apresenta assim nas vésperas, né? Nosso celular tem lá também a temperatura, tem o que vai acontecer em termos de tempo, né? Nos próximos dias, a gente vai lá ver, vamos ver se vai chover amanhã. Mas isso é informado pelo serviço de meteorologia, os profissionais que estudam a natureza, né? E define isso. Mas a gente também, por nós mesmos, sabemos definir. Né? Então aqueles escribas e fariseus, eles também sabiam pela manhã se haverá tempestade ou não, dependendo do sol, do céu, né?
o céu estava vermelho e sombrio, então eles achavam que ia ter tempestade. Aí Jesus pega esses pontos importantes do conhecimento deles e pergunta: ora, se sabeis discernir o aspecto do céu e não podes discernir os sinais dos tempos, né? Eles pediram sinal. Aqui ele vai pedir sinal, né? Sinal do céu. Jesus não precisava mostrar sinal nenhum para eles, né? Eles tinham que também alcançar essa compreensão, fazer um esforço. Eles ignoravam tudo que Jesus ensinava, né? Então, aí Jesus vai chamar a atenção dele. Uma geração, chama eles de geração má, adúltera, que pede sinal. E Jesus diz que não vai dar sinal nenhum para eles, né? Aí Jesus diz assim, ó, para mim não dizer que vou dar nenhum sinal para vocês, eu vou dar um sinal para vocês, senão o tipo do profeta Jonas, né? E deixando-os retirou-se. Esse sinal do profeta Jonas, Jesus estava falando dos finais dos tempos, do final do seu ministério, né? O Jonas, quando foi chamado por Deus para ir à terra de Nínive, pregar aquela cidade corrupta, violenta, né? Uma cidade incrédula, uma cidade que desprezava Deus, né? Eles não obedeciam os comandos de Deus. Então, Deus levanta o profeta Jonas para ir pregar para aquela cidade, os ninivitas, né? Para que eles se arrependessem desse comportamento e enxergassem que eles tinham um Deus, né? Ninivitas tinham um Deus para eles obedecerem, para eles adorarem, para eles seguirem, para eles crerem cada vez mais, mas eles ignoravam e viviam uma vida totalmente alheia à vontade de Deus, desagradando a Deus. E Jonas, ele não gostava do povo ninivita, ele não queria pregar para aqueles povos, ele não queria levar a mensagem para aquele povo. Jonas queria pregar em outra cidade, uma cidade que fosse mais aplausível para ele, né, que ele pudesse ir lá e gostar daquele local, das pessoas, ia pregar para quem ele gostasse, né? É um erro, né? Ele tem que pregar para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. É assim a vida do crente. O crente não tem que escolher a quem pregar, ele tem que pregar para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, né? Então Jonas vai para Tarsis, vai para outra cidade. O que Deus faz? O Deus vai enquadrar ele, vai trazer ele para a responsabilidade, para o compromisso que Deus deu a ele, né? Não foi para aí que eu te mandei. Então Deus faz acontecer um milagre, né? Esse sinal do profeta Jonas aí vai se referir ao milagre, como também foi um milagre que a gente vai fazer a comparação do grande sinal do ministério de Jesus, a sua morte e sua ressurreição. Que Jonas, quando Deus o enquadra, faz com que ele é engolido por um grande peixe. E esse peixe vai levá-lo à cidade que Deus tinha mandado ele ir pregar, que é a cidade de Nínive, né? E ele ficou no ventre daquele peixe 3 dias e 3 noites, né? Olha que vamos dizer assim, que experiência difícil que Jonas não passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, para ele poder refletir a ordem, né, o chamado que Deus lhe fez para pregar os ninivitas, né? E ele estava querendo ir para outro lugar, né? E depois o peixe o deixa, né? O termo bem chulo, a gente pode dizer, ele vomita ele na praia da cidade de Nínive, aonde ele tinha que estar ali pregando a palavra de Deus, né? Aí Jesus então usa essa experiência de Jonas para dizer que é o único sinal que ele mostraria para eles era do profeta Jonas, porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe para cumprir uma missão que Deus tinha lhe dado. E Jesus, associando ao seu ministério, ele disse que também passaria 3 dias e 3 noites vamos dizer assim, o texto bíblico diz que ele passaria no coração da terra, né? Ele estaria morto, né? E ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, essa analogia para aqueles saduceus e fariseus é para eles entenderem que Jesus era o Filho de Deus, ele veio com uma missão, ele ia morrer, ia ressuscitar ao terceiro dia. Então, esse era o sinal que Jesus poderia dar para eles entender, né? E não precisava de mais sinal nenhum.
todos os sinais que Jesus tinha que mostrar para o homem no período que ele esteve realizando o seu ministério, ele já tinha demonstrado. E eles conheciam todos os sinais. Eles viram que Jesus curou, viram que Jesus expulsou demônios, viu que Jesus escolheu seus sucessores, seus discípulos, seus apóstolos. Eles viram que Jesus fazia o bem. Eles viram que Jesus aliviou, né, os cansados, os oprimidos, tirou a aflição de muitas pessoas, né? Ele expulsou demônios, resolveu problemas difíceis nas famílias de contornar, né, na área da saúde, na área da doença. Jesus trouxe alegria, trouxe paz. Então eles conheciam tudo isso de Jesus. Que sinal mais eles precisavam para crer que Jesus era o Messias? Sinal nenhum, por isso que Jesus respondeu desse jeito. Então, a palavra de Deus é profunda, ela é cheia de riqueza, de detalhes, para a gente tomar o conhecimento dela e acreditar e crer em Deus. Né? Eu falei no início aqui que esses 2 capítulos, o foco deles é a fé, é o acreditar, é o crer nesse Deus que providenciou para o homem uma vida melhor, uma vida depois do pecado, depois da separação. Ele quis reabilitar o homem. Então, o seu plano maior para redimir o homem, para fazer a redenção do homem, foi enviar Jesus. Jesus veio e provou que ele era divino, provou que ele era o Filho de Deus, provou que ele era o Messias, provou que ele era o Salvador, que ele ia morrer pelos nossos pecados, né? Veio morrer no nosso lugar. Então, essa mensagem que Jesus passa para os fariseus e para os seus discípulos também. Seus discípulos acompanhavam, presenciavam tudo, acompanhava tudo e absolvia tudo, né? Nem sempre entendendo, porque muitas vezes eles vão perguntar a Jesus, questionar, querer explicações, e isso era normal, natural, na vida de qualquer pessoa. Quando não entende, vai querer saber direitinho aquilo que queria dizer, né? Aqui a gente vai passar para o outro tópico, né? Aí Jesus, como estava sendo abordado pelos aqueles fariseus, que era uma erva daninha para o cristianismo, era uma erva daninha para desvirtuar os escolhidos de Deus, aqueles discípulos que seguiam Jesus. Jesus era muito popular. Para onde Jesus ia, atrás dele vinham grandes multidões, né? Grande, não era só uma multidão, eram muitas multidões, grandes multidões acompanhavam Jesus, para onde Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, ele não parava, né? Embora ele fosse humano, ele tinha que descansar, mas ele não tinha paradeiro fixo, ele era um peregrino, né? Todos nós também somos peregrinos nessa terra, nós estamos de passagem aqui também, né? Podemos ter até um teto para morar, mas estamos de passagem, nada disso aqui a gente vai levar para lugar nenhum, tudo vai ficar aí. Quando Deus nos chamar, isso tudo fica, né? Então Jesus era um peregrino. Então Jesus vai chamar a atenção agora, aproveitando esse momento, que aquelas 2 classes pediam um sinal, ele vai mostrar para os discípulos para tomar cuidado com eles, né? Porque e vai usar algumas metáforas, alguns simbolismos, algumas parábolas, né? Para ensinar para os seus discípulos, porque eles tinham que tomar cuidado com essas 2 classes, que eram classes que queriam desvirtuar o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem. Queriam provar que Jesus não era o Messias, queriam provar para que Jesus era apenas até um mercenário eram eles, né? Então Jesus vai fazer aqui nesse texto, aqui vai apresentar aqui a lição, nesse texto vai falar sobre o fermento no pão ou fermento na alma, né? Jesus usou essa figura do fermento para mostrar que aqueles fariseus e aqueles saduceus, eles estavam querendo passar uma mensagem que vinha distorcer a mensagem do Evangelho, uma doutrina errada, uma doutrina que distorcia a vontade de Deus, a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, né? Então aqui, o fermento dos fariseus e dos saduceus. A gente vai fazer um paralelo dessa simbologia que Jesus usou para ensinar os seus discípulos para tomar cuidado, que esse fermento aqui simbolizava a palavra contaminada.
Não era a palavra que transformava, não era a palavra que fazia crescer o reino de Deus. Pelo contrário, destruía o reino de Deus. Eles eram inimigos de Jesus, eles queriam contestar Jesus em tudo. Então, eles usavam de várias artimanhas para fazer isso. Então, Jesus vai dizer para os seus discípulos, ó, Jesus lhes disse, olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Né? Aqui se destaca a hipocrisia, a perversidade, a perversidade crescente dessas classes de religiosos. Né? Eles eram hipócritas, né? Eles eram perversos, eles queriam destruir a obra de Jesus, seu ministério. Né? E Jesus então vai contar lá, a gente usou aqui uma parábola lá para comparar com o fermento podre dos fariseus, que contaminava a sã doutrina, contaminava aquilo que Jesus ensinava, eles queriam como que destruir. Né? Nós estudamos na missão passada aí sobre a semente, né? A parábola do semeador e da semeadura. Né? A semente, quando caía na beira do caminho, né? As aves do céu vinham e a comia. Essas aves do céu estão representadas por essas correntes que vai lá, tira a semente do coração. Quando a pessoa ouve a palavra, alguém vai lá e diz a ele, não aceita isso não, né? Não vai entrar nessa não. Aí a pessoa não deixa aquela semente germinar para produzir frutos dignos de arrependimento. Né? E tem a semente que cai na terra frutífera e ela vai produzir frutos. Então a gente pode fazer essa comparação. Né? O fermento ruim dos fariseus era para destruir, para não deixar germinar a semente. Mas o fermento que Jesus fala da parábola aqui, era o fermento que vai produzir, fazer crescer o reino dos céus, vai fazer crescer o seu reino, que é as pessoas que o aceitam, que crê nele, que aceitam ele como Salvador, né? E vai ser transformada, e esse fermento transforma para o bem, né? O outro para o mal e esse para o bem. Aí temos aqui até na parábola a ilustração do dia a dia. Jesus dava muito isso, né? A figura, né? da metáfora, dos símbolos, né? Tudo usando coisas do dia a dia para as pessoas entenderem. Então ele diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Lá em Mateus 13, 33, a gente estudou esse capítulo em lições para trás aí, né? Acho que foi na lição passada, né? 13, 14, não, foi na lição anterior, não foi a passada, não, foi a outra, né? Estudamos sobre as parábolas, né? Então a gente está usando isso aqui para fazer essa comparação, né? Fermento comparado ao desenvolvimento do reino de Deus. Esse fermento que faz uma massa crescer, ficar cheirosa, não, isso aqui é como se fosse fazer um bolo, né? O bolo fica bonito, cheiroso, cresce, né? Dá apetite, né? Dá desejo, né? Então o fermento que Jesus estava querendo comparar com aquele lá, que é o bom fermento, é esse fermento aqui que transforma, né? Que faz crescer o reino de Deus, faz crescer a vida espiritual das pessoas, né? O crente precisa estar muito atento a que tipo de fermento ele está absorvendo na sua vida espiritual, que está levando ou não para o crescimento espiritual, né? Se ele está se deixando levar por ensinos espúrios, com doutrinas espúrias dos falsos pregadores, das heresias, né? Ele está absorvendo o fermento podre, está se deixando contaminar, está perdendo o alvo da transformação que Jesus quer dar na vida dele. A nossa vida precisa ser transformada a cada instante, né? Nós recebemos Jesus como Salvador pela fé, a salvação foi nos dada, somos filhos dele, somos servos dele, somos discípulos dele. Então nós temos que produzir bons frutos, temos que fazer crescer a semente para produzir bons frutos. Então, o fermento que está em nós é a palavra da verdade. E a verdade é Jesus, é os seus ensinos, é o que ele deixou para os seus discípulos, passou para os seus discípulos, passou para nós. E nós somos seus seguidores e vamos passar essa mensagem para frente também, para ganhar outras pessoas, para que elas sejam alertadas para a vida espiritual que elas devem buscar,
para serem felizes na presença de Deus, e Deus se agradar delas, né? Então, aqui nós vemos que esse fermento dos fariseus era um fermento ruim. Os discípulos tinham entendido tudo errado, né? Quando eles tinham saído, né, de uma região para outra, né, e lhe faltava pão, né? Vamos ler mais embaixo aqui que a gente vai entrar nesse outro campo aqui, ó, né? Para os judeus, o fermento era um símbolo do mal. Eu acabei de falar aqui. Tanto os fariseus quanto os saduceus haviam contaminado as convicções religiosas de Israel com falsas doutrinas. Por isso Jesus diz, acautelai-vos, sai de perto deles, não dê ouvidos a eles, né? E eles não, quando Jesus falou isso aqui, ó, eles estavam, quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E eles estavam preocupados, né? Porque eles iam fazer uma viagem de barco, né? Que na sua normalidade poderia levar assim uns 3, 4 dias para chegar para o outro lado, dado a extensão do Mar da Galileia, né? Que era por onde eles passavam muito, estavam sempre atravessando, né? Para pregar o Evangelho, para seguir Jesus, para realizar alguma obra, né? Com Jesus. E eles tinham experiência, sabiam que eles tinham que estar sempre levando alimento. E eles esqueceram de levar pão e iam atravessar o Mar da Galileia para o outro lado, né? E eles começaram a ficar preocupados, nenhum dos discípulos levou nada, né? E Jesus então aproveita esse momento aí para falar do fermento dos saduceus, né? E dos fariseus. Eles entenderam que Jesus estava também preocupado com pão para comprar, mas Jesus estava mostrando para eles que eles não deviam se preocupar com as coisas materiais. E pão, para eles, a preocupação com pão era uma coisa bastante de ato de incredulidade. Jesus já havia feito milagres 2 vezes em relação a alimento, né? As multidões o seguiam, chegou a hora que ninguém tinha nada o que comer, e eles quiseram que Jesus dispensava aquela multidão para cá. Jesus não queria dispensar a multidão. Jesus então realizou milagre, a transformação do pão, né? A multiplicação dos pães, em 2 oportunidades. Numa atendeu a 5.000 pessoas, na outra atendeu 4.000 pessoas, né? Eram pães que eles conseguiram ali de alguém que levou da multidão, não era nem deles, dos discípulos, era de alguém da multidão, né? Apresentou o que tinha e Jesus fez um milagre. Eles esqueceram disso, né? Então eles estavam preocupados com o pão que não tinham trazido de casa, né? E Jesus estava preocupado com as coisas espirituais, com o alimento espiritual, com a palavra da verdade, para eles se preocuparem com aqueles grupos que viviam na cola deles, para tentar dissuadi-los, né? Tirar a mensagem do seu coração, tirar os ensinos que Jesus deixava. Então, esse grupo dos fariseus e saduceus, eles contaminavam as convicções religiosas de Israel com suas falsas doutrinas, né? Então, quando eles vão passar lá, eles esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse, olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava apresentando para eles um problema espiritual, não um problema físico, da fome, do desejo do pão. O pão podia esperar. Até tem comentários expõem aí que eles tinham que esperar até pela manhã, que amanhã, no outro dia de manhã, né, eles poderiam procurar o alimento físico, né? Já era tarde, noite, estava entardecendo, que eles iam atravessar para o outro lado, né? Então, eles tiveram uma falta de compreensão do fermento que Jesus estava se referindo. Não era o fermento do pão, não era o pão que eles tinham que se preocupar. Era, né? Eles entenderam aquilo literalmente. Então Jesus vai explicar, né? Aqui temos aqui a falta de entendimento dos discípulos, porque eles acharam que Jesus se referia literalmente sobre o fermento do pão, né? E a falta de entendimento e a pequena fé que eles demonstraram. E Jesus vai chamar a atenção, né? Jesus vai chamar o homem de pouca fé, né?
vocês estão preocupados com as coisas materiais ao invés de vocês se preocupar com as coisas espirituais, né? E essa falta de entendimento, ela não era só dos discípulos, né? Tem vários exemplos aí na Bíblia, nos ensinos bíblicos, Jesus, que muitas pessoas tinham falta de entendimento mesmo, mas às vezes era de propósito, né? Outros não, porque Jesus ensinou para eles que os mistérios dos seus ensinos, da sua palavra, era revelado só para os filhos de Deus, só para aqueles pequeninos, né? Aqueles outros que não criam, que não tinham fé nele, eles iam ficar sem entendimento, iam ouvir, não iam entender, né? Iam ver, não iam enxergar, né? Mas para eles, Jesus explicava. Por isso que Jesus tinha sempre atrás deles, seus discípulos, para perguntar alguma coisa que ele tinha dito, que eles não tinham entendido, Jesus explica, né? Aqui, então, na Bíblia tem Nicodemos, a gente botou aqui um exemplo de Nicodemos também, que não teve entendimento quando ele procurou Jesus para saber sobre a vida eterna, né? Aí Jesus disse que importava ele nascer de novo, né? Ele não entendeu nada quando Jesus falou isso. Jesus falou metaforicamente, né? Ele tinha que nascer de novo, quer dizer, teria que ter a vida dele transformada, né? Aí ele pensa que tinha que voltar ao ventre da mãe para nascer de novo, não entendeu nada. Jesus vai explicar. Aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do espírito é espírito. Jesus estava ensinando para ele que ele precisa ter uma transformação na vida dele, né? Tinha que nascer de novo. Aquele Nicodemos ali, que era um mestre da lei, que era muito respeitado na sua época, conhecia tudo, chamou Jesus de mestre, ele reconheceu Jesus como Messias, sabia tudo intelectualmente quem era Jesus, mas nunca tinha aceitado ele com a fé que devia ter, de crer nele como Salvador para a vida dele, né? Então Jesus disse que importa você nascer de novo. Ele não entendeu nada. E a Bíblia não diz se Nicodemos realmente ele tomou a decisão e se transformou naquilo conforme Jesus disse que ele precisava, né? Aí vem a mulher samaritana. A mulher samaritana também não entendeu nada quando Jesus a encontra lá naquele poço de Jacó, né? Jesus vai lá e pede água para beber, né? E ele pediu para pegar água para beber, ele não tinha nada que pegar, né? Aí aquela mulher samaritana, no seu diálogo com Jesus, ela se fez de não entendida, quando Jesus falou para ela, que aquela água que ele ia beber era uma água para resolver o problema físico, da sede física. Mas ele tinha uma fonte de água que era para jorrar para a vida eterna, né? Ela podia dar aquela água para ele beber, para satisfazer a sua necessidade física, mas ele daria para ela uma água muito melhor do que aquela. E aquela mulher não tinha entendido nada. Que água é essa? Não, essa água aqui só precisa de alguma coisa para pegar. Essa água aqui, esse poço aqui foi Jacó que fez para nós bebermos dessa água. E que água viva é essa que o Senhor está oferecendo? Aí Jesus disse que aquela água da vida, que ele era a água da vida, era uma água que jorrava para a vida eterna. Era uma água que quem bebesse da água dele, quem aceitasse ele, quem reconhecesse ele como Messias, quem aceitasse ele como Filho de Deus, né, encarnado, como Filho que veio para fazer a obra dele, realizar nesse mundo, para salvar o perdido, o pecador, os desprezados, como os samaritanos eram, eles eram desprezados. Aí Jesus oferece a água dele, a água da vida. Ele era a água da vida. Eu sou a luz, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a água da vida, a fonte que jorra para a vida eterna. Eu sou aquele que te dá água para tu nunca mais ter sede. É a água eterna, a água para a vida eterna, né? E aquela mulher samaritana então ficou deslumbrada com esse ensino de Jesus. E nesse exemplo aqui, ela aceitou essa água, ela aceitou Jesus com o seu oferecimento. Ela queria ser uma mulher diferente, ela queria ser uma mulher transformada, ela queria ser uma mulher que tivesse a garantia dessa vida eterna, que ia descedentar sua sede espiritual, né? Ela tinha uma sede espiritual que só Jesus podia resolver. E essa mulher deu um grande exemplo de que se converteu, porque
ela saiu anunciando na cidade dela, para os seus parentes, para os seus vizinhos, que esteve com Jesus e que ele transformou a vida dela. E ela fez na mesma hora que ela aceitou, ela se tornou uma missionária. Né? E muitos samaritanos, o texto bíblico diz que aceitaram a Jesus como Salvador. Né? Então esse foi um exemplo de falta de entendimento. Então Jesus estava dizendo para eles que ao comerem a sua carne, ao beber o seu sangue, ele estava fazendo parte do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, estavam crendo naquilo ali para ele como Salvador, estariam fazendo parte com ele daquele sacrifício, estavam vivendo a mesma experiência para poder também ter a sua participação para que Jesus pudesse libertá-lo do seu pecado, né, resgatá-lo da sua vida perdida, né, e terem a garantia da vida eterna também. Então Jesus quis ensinar isso para aqueles judeus na sinagoga. Né? Então entenderam, aí os discípulos aqui, né, voltando aos discípulos, quando Jesus explicou sobre, né, sobre a questão do fermento, os discípulos entenderam que não disseram que se guardasse. Então entenderam que não disseram que se guardassem do fermento dos pães. Tinha nada a ver com o fermento com os pães. Mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, como aqui nós dissemos, né? Mandou que eles acautelassem. Então Jesus ensinou, explicou para eles, entenderam. Os discípulos sempre entendiam depois, às vezes, né? Voltavam, perguntavam, Jesus explicava. Para eles era dada essa oportunidade, esse mistério, porque eram os seguidores de Jesus, já tinham crido nele como Salvador, já tinham aceitado ele pela fé. Então, esses que tomam essas atitudes de aceitar Jesus como Salvador, de crer em Jesus Cristo, são privilegiados, são abençoados, que não vai ficar nada sem que ele não venha entender da sua palavra, dos seus ensinos, porque o Espírito Santo vai esclarecer. Jesus não está aqui hoje, mas ele deixou o Espírito Santo para esclarecer, né, tudo aquilo que a gente precisa ser esclarecido para entender o plano de Deus na nossa vida. Né? Avançando mais aqui, vamos para o outro tópico. Mateus, outro tópico aqui, ó. Aqui. As declarações de Pedro, Mateus 16, 13 a 20. Estamos avançando aqui no nosso tópico, né? Aí eu fiz um outro paralelo aqui, Jesus e os discípulos, né? Jesus estava nos territórios de Filipe, né? Cesareia de Filipos, próximo ao Monte Hermon, norte da Palestina, 190 quilômetros de Jerusalém. E já tinham passado lá o Betsaida, né? Deixaram o barco em Betsaida e caminharam a pé para a cidade de Cesareia de Filipos. Filipe aqui era o filho do rei Herodes o Grande. Né? Ele era a região que Herodes tinha dado para os seus filhos, né? Exercer o seu poder ali, o seu domínio. Né? A gente estudou na lição passada que distribuiu, e Filipe ficou com essa região da Cesareia, né? Nessa região onde Jesus passou lá, e teve o nome da cidade de Filipe, né? Onde ele era esse Filipe, filho de Herodes o Grande. Né? Nós estudamos que o outro Herodes, tetrarca, teve outras regiões que ele dominou numa lição passada, a gente estudou isso também. Né? Então Jesus passou para aquele território. Né? Aquele território ali tem um amplo histórico, né, dessa região aí. Né? Lá tinha sido construído pelo rei Herodes o Grande, né, um templo para dedicar a César Augusto. Né? Era uma região gentia, povo pagão, né? Tinham deuses diferentes do nosso Deus lá, onde o povo cultuava. Né? Tinha o Deus Pan, né? Que era o Deus que eles adoravam lá naquela região, né? O Deus daqueles que moravam ali. E Herodes o Grande construiu lá também um templo, né, onde eles eram adorados. E era nessa região que eles estavam, próximo ali, né? E Jesus vai fazer uma pergunta fundamental a respeito dele mesmo,
aos seus discípulos, né? Como quem diz assim, ó, vou fazer essa pergunta para ver se eles realmente estão com a sua fé firmada em mim, então continuam crendo em mim como seu Salvador, então continuam confiando em Deus, o meu Pai que me enviou, né? Vamos testar a fé deles, vamos saber como é que eles estão se evoluindo, né? Se o fermento da transformação, do progresso, do crescimento espiritual está sendo produzido neles, né? Aí Jesus então vai chegar lá indo para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, naquela região que a gente falou ali, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus faz essa primeira pergunta para chegar a outra, né? Aí a declaração de Jesus para instituir a igreja, então isso aqui a gente volta depois aqui. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Né? Aí os discípulos vão passar a sua informação, aquilo que eles conheciam, aquilo que eles já tinham ouvido, aquilo que eles tinham estudado na palavra. Aí eles dizem, uns dizem que o Filho do Homem era João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas, né? Aí chega Pedro, olha, essa aqui foi a declaração mais importante do colégio apostólico, da vida do cristianismo, né? Que pôde ser pronunciado, né? Para que as pessoas aguçem a sua mente para voltar-se para a fé e para a crença no Salvador das nossas almas, né? Então Simão Pedro disse, fez essa declaração profunda, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16, que é o nosso textual. Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, és tu Simão Barjonas. Né? Depois Jesus vai mudar o nome dele. Porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. O que isso quer dizer? Pedro, naquele momento, estava com a sua vida espiritual num nível profundo, bem elevado, né? Ele estava sendo usado pelo Espírito para pronunciar essas palavras que ele pronunciou aqui. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Né? Que declaração poderosa. Né? Ali ele mostrou a sua fé em Cristo Jesus. Ali ele mostrou que ele cria em Jesus verdadeiramente. Ali ele não estava demonstrando que era apenas um seguidor de Jesus. Ali ele não estava demonstrando que era apenas um que acompanhava Jesus, largou tudo para acompanhar, porque Jesus fazia milagres. Ele foi porque ele era um convertido. Ele cria naquilo que Jesus era, ele cria naquilo que Jesus veio fazer, e ele se coloca numa posição bonita. Pedro, depois a gente vai ver que ele teve vários momentos na sua vida, né? Ele teve impetuoso, ele era muito, às vezes, precipitado, né? Mas ele tinha um potencial de liderança muito grande, e Jesus se agradava dele. Jesus repreendia, corrigia, mas Jesus se agradava dele, né? Então Jesus chama ele de bem-aventurado. Bem-aventurado porque não foi a carne e o sangue que te revelou. Não foi as coisas materiais. Pedro ali não estava mais vivendo aquele mundo material, né? Lá quando não entendeu do fermento, quando ele pensou que era o pão para comer, ele não estava nesse patamar, não. Mas é tudo em seguida, irmão. São momentos, né? Aqueles momentos de altos e baixos da vida espiritual. Uma hora a pessoa está sendo comovida pelo Espírito, outra hora ele está mais abaixo, aí realmente ele deixa a desejar, né? Então Jesus fala que ele é um bem-aventurado. Ele é muito feliz com o que você disse. Você é feliz porque você está demonstrando em quem você está crendo, em quem você está seguindo, né? Então aí a gente vem com algumas interpretações aqui mais à frente, né? Jesus vai dizer para ele assim, ó,
Jesus, então, muito bem. Eu disse que Jesus depois tinha transformado Pedro, Simão Barjonas em Pedro, né? Cefas também era o nome que tem a mesma origem do grego lá, que significa pedra. Pedro vem do grego, né? Petros, quer dizer uma pedra. Então a gente vai partir aqui para um outro ensino que Jesus vai falar e uma outra atitude de Jesus baseado na palavra de Pedro. Pedro, do grego, significa Petros, uma pedra. E Petra, uma grande rocha. Lá no Velho Testamento, a palavra Petra, lá no Deuteronômio 3,4, diz que era uma rocha. Né? Isso tudo aqui é para preparar o caminho quando Jesus vai tomar uma atitude. Né? Todos os que fizeram a mesma confissão são pedras que vivem. Né? 1 Pedro 2,5 tem um texto bíblico que fala isso. Né? Quando reportam, né, a esse significado da palavra Pedro, como pedra, rocha, né, que os discípulos de Jesus, os crentes, foram chamados de pedras vivas. Né, aquela pedra, porque Jesus aqui vai usar a pedra como símbolo para ele instituir a igreja. Né, Jesus é a pedra fundamental da igreja. Né, Jesus é a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. Aí que Jesus vai dar aquela resposta para Pedro, né? Porque tu, Pedro, pela sua palavra, pela sua confissão, pelo seu testemunho, pela sua profissão de fé, né? Eu edificarei a igreja. Né? Sobre essa pedra, né? Não era pedra Pedro, não. A pedra era a rocha, era a firmeza, era o alicerce. Né? E Jesus era o seu fundamento. Jesus, ele quando institui a igreja, porque Jesus seria o cabeça da igreja. Não é mais aqueles fundamentos que tinha, né, as congregações. Agora o Novo Testamento muda tudo, faz tudo diferente, faz tudo novo, porque agora Jesus, ele institui e se coloca como cabeça da igreja, como fundamento da igreja. A igreja que ele edificou precisava naquele momento tomar essa providência, porque o seu ministério estava chegando ao final. Né? A igreja precisa ser instituída para eles terem os seus encontros, terem seus cultos, suas adorações, a proclamação do Evangelho, localizados em locais específicos. Né? Aqui então Jesus vai instituir a igreja sobre a palavra de Pedro, sobre a crença de Pedro, sobre a fé de Pedro. Aquela declaração dele fez com que Jesus ali naquele momento instituísse a igreja. Né? Pedro não é o papa da igreja, Pedro não é esse mito que falam por aí. Pedro era um servo de Deus, um apóstolo de Jesus, que Jesus usou a sua experiência, a sua confissão para instituir a igreja. Né? Então, foi isso que aconteceu. E temos alguns textos bíblicos que os irmãos podem pegar aí no vídeo aí, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que fala sobre a pedra, que fala sobre a rocha. A gente não tem mais tempo para ficar aprofundando isso. Né? Agora temos algumas explicações sobre esse momento aqui, dessas declarações de Pedro. Né? As portas do inferno. Essa igreja que Jesus institui ali, a partir do testemunho de Pedro, da palavra de Pedro, da declaração de Pedro, né? Jesus disse porque ele seria o cabeça, é ele que ia unir, né, todos os cristãos que aceitassem e abraçassem essa mesma fé, que confessassem como Pedro confessou. Né? Essa igreja seria uma igreja irremovível, né? Inabalável. Né? Aí ele faz a colocação: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada derrubaria a igreja de Cristo, porque ele é o cabeça, ele é o alicerce, ele é a base, ele é o fundamento. Né? Então esse termo aqui, as portas do inferno, ele representa autoridade e poder. Né? Esse porta dos infernos, autoridade e poder, é o poder do mal. Né? Jesus já tinha destruído o mal, Jesus já tinha vencido Satanás. E em outras oportunidades, Jesus, na vinda final, Jesus vai vamos dizer assim, vai jogar o Satanás para o fundo do abismo definitivamente. Já Satanás continua a rondar, a querer destruir, mas Jesus diz que a igreja não vai ser afetada, porque
O poder de Satanás não é igual ao poder dele. O poder de Jesus, que é o fundamento, que é a base, o diabo até treme quando se fala nisso, né? Então, as portas representam autoridade e poder. Essas portas do inferno, né? Ou do Hades, as colocações aí são múltiplas, né? Então, aqui, ó, aí temos essa explicação sobre as portas do inferno no primeiro questão. Por quê? Porque o diabo tem o poder, tem a autoridade para destruir também, né? Mas Jesus não vai permitir, que ele é maior do que Satanás. Aí vem a outra explicação. As chaves do reino. Chaves são para abrir portas. Pedro teve o privilégio de abrir a porta da fé para os judeus, para os samaritanos e para os gentios, né? Então, as chaves do reino tem esse simbolismo aqui nessa analogia que Jesus fez, né? Pedro teve essa oportunidade de abrir a porta da fé para os judeus. Não é abrir a porta dos céus. O homem não tem poder para interferir naquilo que é dos céus, naquilo que pertence a Deus, naquilo que é de Deus, naquilo que Deus deve fazer, não. Tá? Isso aqui é simbólico. Então, tem que tomar cuidado com a explicação, né? E o outro termo aqui também é ligar e desligar. Porque foi feito muitos mitos em cima de Pedro depois desse episódio aí, né? Pedro é colocado numa posição de além daquela posição que deve ter, né? Então, ligar e desligar. A palavra abrir é igual ligar. Fechar é igual desligar. Aí isso é para os irmãos entenderem essa explicação. Aí eu usei uns exemplos. Filipe abriu, quer dizer, ligou, né, a porta ao eunuco. Filipe, quando pregou lá no caminho de Emaús ao eunuco, ele abriu a porta do Evangelho, a porta da salvação para aquele eunuco que lia e não entendia o que estava lendo, né? O outro Pedro abriu a porta aos gentios, né? Ele abriu a porta aos gentios, ele ligou pela pregação do Evangelho, né? Lá no Atos capítulo 10, ele pregou o Evangelho aos gentios, né? Abriu a porta da salvação para os gentios. Ele já tinha pregado para os judeus, pregou, como a gente disse ali, pregou para os gentios, para os samaritanos, para os judeus, né? Então Pedro abriu a porta aos gentios, ele ligou. Na hora que a pessoa abre a porta do Evangelho e a pessoa aceita, ele passa a ficar ligado no céu, né? Ele passa a ter entrada no céu. A hora que a pessoa rejeita, ele já está desligado, né? Esse é o símbolo, né? A porta, Pedro também fechou, quer dizer, desligou a porta de Ananias e Safira. Aquele exemplo de Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo quando vendeu a sua propriedade e não trouxe o valor que ele vendeu. Ele mentiu para o Espírito Santo. O que tiveram? Tiveram morte fulminante. Eles ali ficaram desligados, né? Foi Pedro que fez, não. Isso é um exemplo que a gente está dando de situações bíblicas, de eventos que aconteceram, que são exemplos para a gente explicar o que é esse ligar e desligar, né? Quando Jesus disse que deu as chaves do céu para Pedro, disse para ele que ele ia ligar e desligar. É com essa visão, dessa explicação que está aqui, para ninguém entender diferente. Avançando mais aqui, o preço da cruz. Vamos já terminando o capítulo 16, né? Aqui Jesus vai falar da sua morte e ressurreição, né? Vai falar, os seus discípulos estavam sendo preparados, ele estava sendo informado de tudo que ia acontecer para frente. Jesus aos poucos ia dizendo no final do seu ministério e o que iria acontecer com ele. Aqueles discípulos precisavam estar preparados para não tomar um choque ou ser pego de surpresa, né? Então Jesus começa a ensinar-lhes sobre o que ia acontecer para frente. Aí o texto diz lá no capítulo 16, verso 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos
que lhe era necessário seguir para que lhe era necessário seguir para Jerusalém, aonde ele ia sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas. Depois seria morto e ressuscitado no terceiro dia. Né? Quando Jesus dá essa informação para os seus discípulos, Pedro sempre foi aquele que tomava a frente, era o líder, né? Tomava a frente do grupo e pronunciava em nome do grupo, e às vezes acertava, às vezes não, mas a maioria das vezes acertou e foi elogiado, algumas vezes Jesus o repreendeu. Então Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, reprovar Jesus, questionou Jesus, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Né? Jesus, quando disse que ia para lá para sofrer, né, e chegar até ser morto, ele ia sofrer na mão dos principais sacerdotes, dos escribas, né, dos anciões, daqueles líderes religiosos que o perseguiam, né, porque queriam realmente dar cabo da vida de Jesus para ele não importunar mais aqueles líderes religiosos que estavam incomodados com ele. Né? Então, Pedro vai reprovar Jesus quando disse que ia acontecer isso com ele, mas isso estava no plano de Deus. A morte e ressurreição de Jesus, o sofrimento, fazia parte do ministério de Jesus em função de nós, em função do homem, em função de todos aqueles que Deus quer chamá-los para si, quer resgatá-los, quer reconciliar, está dando essa oportunidade para todos. Né? Então, não poderia jamais ser interrompido o plano de Deus por causa de uma questão, vamos dizer assim, por causa de uma vaidade, né? Por causa de uma situação humana, um sentimentalismo humano. Né? Pedro então demonstra isso. Jesus então vai repreendê-lo. Né? Assim como Jesus repreendeu a Satanás lá no deserto, quando foi tentado, que ele tentou dissuadir Jesus para desviar do caminho, da cruz, né? Da sua missão. Né? Jesus mandou que ele se afastasse, que ele saia daqui. Né? Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, não a sua. Né? Ele fala a mesma coisa para Pedro. Né? Quando Pedro diz que tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo algum te aconteceu. Claro que ia acontecer, era plano divino. Né? Então aqui a gente tem dois comportamentos de Pedro. Né? Pedro lá atrás, quando ele disse que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Cristo, a palavra Cristo quer dizer sofredor, vai padecer, vai pagar um preço. Né? Isso quer dizer Cristo. Então, Pedro lá atrás, quando ele falou que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele foi considerado como uma pedra abençoada. Né? Pedro quer dizer pedra, né? Uma pedra abençoada. Agora, Jesus chama a atenção dele e chama ele de pedra de tropeço. Olha aquilo que eu falei, os altos e baixos. Né? Uma hora estava espiritualmente preparado e faz uma declaração que levou Jesus a instituir a igreja. Agora ele vem, ele é repreendido, é censurado, é exortado e é chamado de pedra de tropeço, porque Jesus sabia da sua missão. Aí ele chegou a dizer que Pedro estava sendo usado por Satanás. Ele diz assim, ó, mas Jesus voltando disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ele estava preocupado com a parte física, com a parte que perece. Né? E Jesus então ensina para ele que ele tinha que voltar a pensar nas coisas espirituais, as coisas do alto, né? Que ele tinha conhecimento. Então esse preço da cruz aqui, Jesus tinha que pagar, e todos aqueles que o seguem vai ter que fazer a mesma coisa. Vai comer a sua carne, vai beber o seu sangue, vai compartilhar com ele da sua morte e do seu sacrifício. Né? Então aqui embaixo diz assim, ó, então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Aí vem aqui um paralelo. Né? Ou você nega a si mesmo, ou você vai viver para si mesmo. Ou você vai tomar a cruz, né, quando come a carne e bebe o sangue de Jesus, ou você toma a sua cruz, ou ignora a cruz. Seguir a Cristo
ou seguir o mundo, ou continuar vivendo a vida mundana, uma vida sem Deus, sem Jesus, sem salvação. Perder a vida por Ele ou salvar a vida por si mesmo. Você quer ganhar o mundo, né, e perder a sua alma, como diz aqui, né? Abandonar o mundo ou ganhar o mundo? Manter sua alma ou perder a sua alma? Participar das recompensas e glória ou perder as recompensas e glória? Vamos ver aqui que Jesus vai vir no momento da glória. A gente vai avançar aqui, vai chegar no momento da glória. A glória de Jesus é a glória dos seus seguidores, né? Aqui tem uma mensagem que a gente pode concluir aqui dentro desse tópico, que diz assim, ó: a vida de renúncia é doutrina da cruz, mas a vida de egoísmo, que é esse outro lado aqui, é a doutrina da perdição. A lei do discipulado de Cristo é esta: renúncia própria e seguir a Cristo. Agora vamos para o último tópico, né, que eu falei da glória, né? Tudo isso que Jesus ensinou, tudo isso que Jesus passou para os seus discípulos, toda essa mensagem que a lição nos traz, ela vai nos apontar para o melhor momento que o crente vai ter, que vai viver a glória de ser um salvo, vai viver a glória de estar com Cristo, vai viver a glória de ter a vida eterna. Jesus foi glorioso no seu ministério, Jesus foi glorioso na sua morte, Jesus foi glorioso na sua ressurreição, e aqueles que creem em Jesus, que o aceitam, que têm essa fé, aquela fé demonstrada por Pedro, abençoadora, né, de fazer aquela declaração, né, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né, vai receber as mesmas glórias que Jesus recebeu e vai ser glorificado com Cristo no dia que ele voltar, né? Então, a glória do rei é confirmada e o seu poder é demonstrado. Todo o capítulo 17 eu fechei aqui nesse tópico, né? Aí, a glória, o rei em sua glória, né? Aí vamos ver aqui aquele momento da transfiguração, né? Jesus chama Pedro, chama João, chama Tiago e vai para um monte. Provavelmente era o monte de Hermon, né? E ali Jesus vai viver uma experiência. Jesus quis passar uma experiência de glória para esses 3 discípulos especiais. Que eu acho que esses 3 discípulos foram escolhidos porque eram aqueles que realmente iriam conduzir a igreja de Cristo, né? Pedro, Tiago e João, né? Eram aqueles 3 que teriam mais condições de conduzir essa igreja que Jesus havia fundado, que Jesus havia instituído. Então Jesus não levou todos os 12, levou só esses 3 para eles. Depois eles iam passar esses ensinos, essas experiências para os outros, né? Jesus não queria que ele nem falasse antes que ele ressuscitasse, né? Então Pedro, João e Tiago vai viver um momento deslumbrante da vida dele, da transfiguração de Jesus lá no monte de Hermon, quando Deus se dirige a ele, quando aparece Moisés e Elias, né? Eles 3 foram testemunhas de Jesus, né? E a gente pode até se lembrar lá do Velho Testamento também, a transfiguração, né, a transformação do rosto de Moisés, quando teve no Monte Horebe, quando Deus mandou que ele escrevesse a lei, né, quando ele volta, né, ele também levou 3 testemunhas, né, Arão, Nadab e Abiú, né, e a gente fez até aqui uma comparação, 3 testemunhas na transfiguração de Jesus, 3 testemunhas na transfiguração de Moisés, lá no Monte Horebe. E essa transfiguração aqui, irmãos, a gente vai traduzi-la como uma transformação, né? É uma transformação, a simbologia, até não sei se na lição está, da metamorfose, né? Dá o exemplo da lagarta, da borboleta, a lagarta que vai para o casulo e se transforma numa borboleta. Então, essa transfiguração, essa transformação no semblante de Jesus, no semblante de Moisés, é a transformação que Deus faz. Ali eles viram a glória de Deus nessa transformação. Jesus viu a glória de Deus, a sua própria glória, né? Jesus, quando desceu dos céus para a terra, ele deixou a sua glória. E agora estava chegando no momento dele mostrar a sua glória para os homens.
ele viver a sua glória de novo, ele ia voltar ao Pai depois da sua morte e ressurreição, ele ia voltar à sua glória eterna, né? Tem um hino que diz, da sua glória divinal veio Jesus aqui, né? Ele deixou a sua glória lá para viver aqui entre os homens, né? Ele se fez homem, né? João diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E Jesus se fez carne, né? E habitou entre nós, né? Então, a glória dele, ele não deixou, não perdeu a sua glória. Ele deixou a glória celestial para vir à terra, mostrar o plano de Deus, e depois, quando ele termina a sua missão, ele já, na sua morte e ressurreição, a glória já é demonstrada, e aqui Jesus dá uma palhinha para esses 3 discípulos dele, como se estivesse vivendo ali um momento de estágio da glória que cada um de nós vamos ter na presença de Deus, na presença de Cristo, quando nós estivermos com Ele lá no céu. Então, essas analogias aqui é para mostrar que Jesus é o Rei em sua glória. Ali na transfiguração aparece Moisés e Elias, né? Aí teve até os outros detalhes dessa história, desse texto, né? Que Pedro propõe construir uma tenda para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias, né? Aí aparece o momento da transformação, da transfiguração, né? Deus aparece ali naquele meio, interrompe aquela ideia de Pedro, né? E diz para Pedro o seguinte, olha, não tem necessidade de sair não. Deus quis dizer isso para ele, né? Vocês já tiveram os profetas, tiveram a lei, agora vocês ouçam o meu filho. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, né? Deus estava fazendo ali um elogio a tudo que Jesus já tinha realizado. Deus estava satisfeito com o ministério de Jesus. Jesus já estava indo para Jerusalém. Lá ele ia culminar a sua missão, né? E Deus então faz aquela... E o rosto de Jesus se resplandeceu como a luz do sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz, né? E os discípulos, esses 3, presenciaram esse momento de glória de Jesus, que eles também estavam envolvidos, que eles também estavam recebendo, estavam tendo aquela experiência, estavam vivendo esse momento inicial da glória que Deus nos promete quando estivermos com Ele no céu, né? Então, os 3 discípulos tiveram esse privilégio, né? E aquele momento especial ali, meus irmãos, se a gente parar para analisar, é uma grande bênção, um grande lenitivo para a gente alicerçar a nossa fé, para a gente aprofundar a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. A esperança tem que estar associada à fé. Não podemos perder a esperança dessa glória que nos espera, né? O apóstolo Paulo fala muito desses termos, da glória que nos espera, né? Então, essas 3 testemunhas de Jesus, de viver esse momento, e Deus ali elogia Jesus, e manda que os discípulos agora tinham que ouvir Ele, não mais Moisés, não mais Elias. Eles já eram passados, ali foi só uma simbologia, porque Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. E Jesus veio culminar esse momento com o seu ministério, com as suas obras, com o seu propósito de morrer na cruz do Calvário, né? E resgatar o homem, libertar o homem do seu pecado e da sua perdição eterna, né? Então é isso aí. A transfiguração de Jesus revelaram 4 situações: a glória de sua pessoa, a glória do seu reino, a glória da sua cruz, né? Jesus se gloriou na cruz, na morte, a glória de sua submissão, né? Jesus foi submisso, foi obediente, ele obedeceu ao Pai em tudo e deixou esse exemplo para nós também. Devemos obedecer a Deus em tudo, segui-lo com fidelidade, né? E com a esperança, né, de que vamos ter os louros da nossa vitória, da nossa glória que Deus reservou para cada um de nós. Aí vem a pergunta aqui dos discípulos, né? Por que dizem os escribas,
ser necessário que Elias venha primeiro. Né? Ainda estavam vivendo aquela confusão do Messias, de um profeta, né? A gente já estudou, já viu lá atrás, né? E Jesus vai responder que Elias já veio. Né? Elias estava representado por João Batista. Né? E João Batista padeceu o que tinha que padecer na mão daqueles mesmos opositores que Jesus ia padecer para a morte, para a cruz. Né? Então Jesus ensina que aquilo já era passado. Elias estava representado por João Batista, que foi o precursor do seu ministério. Né? O segundo aqui, o rei e seu poder. Mateus, rei e seu poder. A cura dada por Jesus a um jovem possesso, porque 9 discípulos não puderam curar. Aquele pessoa que era epilética e era possuída pelos demônios, né? Não quer dizer que todo mundo tem epilepsia, é possuída pelo mal, pelo demônio, mas aquele era, e o pai foi lá aflito, procurou. Jesus estava voltando daquela experiência da transfiguração, e quando chega lá, se junta aos outros que estavam embaixo, esperando, né, os outros discípulos, 9, mais a multidão. Aí vem esse pai aflito falar com Jesus, porque aqueles 9 que estiveram ali não puderam expulsar aqueles demônios do filho dele, estava desesperado. Jesus chega, né, e faz o seu papel, faz a sua parte, né? E Jesus chama aqueles discípulos de pequena fé, homens de pequena fé. Foi por causa da pequena fé e a falta de preparo espiritual que eles não puderam expulsar aqueles demônios. Então Jesus estava mostrando para eles que precisavam melhorar, precisavam aumentar a sua fé. Jesus já tinha dado poder para seus discípulos realizar os milagres, né? Mas também aquele momento ali era difícil para eles. Eles precisavam de mais espiritualidade, mais fé, mais preparo para poder conseguir. Fazia parte da vida do ministério. Isso aí faz parte. Não é que Jesus criticou eles por isso, mas só Jesus só chamou a atenção. É porque essa casta de demônios é só com muita oração e jejum. Olha, meus irmãos, na vida espiritual, a gente só vai conseguir as benécias, só vai conseguir as soluções mais difíceis, só vai conseguir aquilo que a gente precisa mesmo para ter uma vida feliz na presença de Deus, só quando a gente se dobrar os nossos joelhos, com muita oração e jejum, buscar em Deus a solução, confiar nele, entregar na mão dele, né? Confiar cegamente, conforme a definição de fé diz. Eu tenho que confiar sem saber, sem ver, né? É crer pela fé, né? E se não for por esse caminho, jamais a gente vai alcançar isso no crescimento espiritual, no sucesso da vida cristã, né? E nas bênçãos que Deus tem reservado para nós, que nós nem sabemos, porque a gente não está buscando, talvez, a gente está cego para essas bênçãos e não faz por que recebê-las, né? Então, isso aqui tem um ensinamento profundo. Jesus aqui mostra o seu poder, né? Cura aquele endemoniado e dá essa lição para os seus discípulos. E, finalmente, aqui o rei em sua humilhação, né? Jesus prediz a sua morte e sua ressurreição. Jesus foi humilde até o fim. Jesus demonstrou humildade em todos os seus momentos do seu ministério. Todos. Até lavar os pés dos discípulos, como exemplo melhor que a gente tem de humildade de Jesus, foi esse. Né? Ele fez. Né? Jesus, então, aqui vai pagar o imposto. É outro ato de humildade. Né? O texto diz, ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro. Pedro sempre está na linha de frente. Aí Pedro responde, dos estranhos. Então Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Né? Os escribas e fariseus questionaram se Jesus pagava tributo, se os seus discípulos pagavam tributos, né? E Jesus não queria ser pedra de escândalo para aqueles, queria dar o exemplo. Então ele faz essa colocação, embora Jesus fosse filho de Deus, ele era o rei, ele não tinha que pagar impostos. Mas ele, para dar exemplo aqui, na sua humildade,
ele vai fazer mais um milagre para provar para aqueles críticos, para aqueles opositores, que ele não precisava pagar não, mas ele ia pagar. Né? Então ele realiza um milagre, ninguém tinha dinheiro no seu bolso. Né? Jesus então manda que Pedro vai lá e lança o anzol no mar, e o primeiro peixe que pegasse, naquele peixe viria a moeda que pagaria os tributos que eles estavam cobrando. Né? E assim aconteceu esse milagre. Que milagre extraordinário. Jesus, todo o seu ministério realizando milagre, todo o seu ministério ensinando, todo o seu ministério pregando, cumpriu a sua missão cabalmente. Né? E esse milagre aqui foi extraordinário, fez surpreender a todos. Né? Pedro vai lá, lança o anzol, traz o primeiro peixe, naquele primeiro peixe que veio, abriu a sua boca, na sua boca, não foi nem as entranhas, a boca, estava lá a moeda, a dracma, né? Tinha que pagar duas dracmas de imposto cada cidadão que tivesse mais de 20 anos. Né? Aí aquilo era cobrança para esse coisa era para o sustento do templo. Né? Isso estava previsto lá no Velho Testamento. Né? E também tinha a cobrança dos impostos que o povo romano cobrava, tudo mais. Então Jesus vai lá, pega aquela moeda, ela dava para pagar, tinha 4 dracmas, dava para pagar duas pessoas pagar impostos. Então Jesus vai para lá, Pedro, paga o meu e paga o seu imposto. Prova para esses críticos, para esses opositores, nós não precisávamos fazer, eu não precisava fazer isso, mas estamos fazendo para cumprir, para sermos obedientes. Nós não precisamos, isso aí não é nada, isso aí não vale de nada. Né? Jesus então realiza esse milagre. Né? Encerrando aqui, meu irmão, essa lição, nós temos aqui uma conclusão para fechar a nossa lição com chave de ouro. E Jesus, o Messias, é inquestionável na realização do seu ministério terreno. Ensinou, pregou o evangelho do reino, curou todos os doentes, expulsou todos os demônios das pessoas. Jesus trouxe o alívio aos cansados e oprimidos. Seus milagres é prova cabal de que ele é o grande salvador da humanidade. Ele vai voltar. Ele deu instruções para todos os seus discípulos, avisando sobre tudo que iria acontecer, para que ninguém seja pego de surpresa quanto ao fim dos tempos. Firmemos nossa fé e alimentamos a nossa esperança de gozar a vida eterna com Jesus nos céus e no momento de excelsa glória. Deus nos abençoe. Nesse encerramento da nossa escola bíblica desse domingo, gostaria de comunicar aos irmãos do nosso encontro interativo hoje, às 18 horas, no Zoom. Né? Teremos a oportunidade de debater essa lição que foi estudada agora de manhã, e assim acrescentaremos mais aprendizado e conhecimento da palavra de Deus. Então é um desafio muito bom e grande, especial, para todos participarem desse encontro interativo, que é a extensão da nossa escola bíblica, nesse período que nós estamos tendo a ausência dos cultos presenciais. Convido os irmãos aí dos seus lares para abrir seus cantores no hino 104 do Cantor Cristão. Vamos agora completar a mensagem desse hino. Vamos repetir a primeira estrofe e cantaremos também a terceira, que vai completar a mensagem já apresentada. O título do hino é O Bom Porvir. Teremos aí o acompanhamento da irmã Elúcia no piano e no cântico teremos a participação da família pastoral para nos ajudar aí a cantarmos juntos, né, cada um do seu lado. Depois que cantarmos essas estrofes desse hino, teremos a oração final, que será apresentada pelo professor José Carlos Saraiva. Salvador do mundo, virá de mar ao
Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa lição estudada. Obrigado por essa oportunidade do Senhor nos deu, Pai, de ter mais essa aula da escola dominical, meu Pai. Obrigado pelo Elias, meu Pai, que se prontificou e preparou toda essa lição para apresentar, Senhor, a Igreja Batista, Senhor, do Catete, Pai. Muito obrigado por isso, Jesus. Que nós possamos estar colocando em prática em nossas vidas, ó Pai, o que aqui foi aprendido, Pai. Que a gente possa, Senhor, estarmos procurando sempre fazendo bem, procurando sempre, Jesus, estar buscando ao Senhor e que Teu Espírito Santo, Pai, que a gente possa estar permitindo que Ele nos use, permitindo, Senhor, que a gente tenha na nossa vida o fruto do Espírito, Jesus amado, e com alegria de servir e com dedicação, Pai, fazer a Tua obra, Pai, procurar sempre estar levando uma palavra de amor, de consolo às outras pessoas, que o Senhor possa estar assim nos ajudando, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa lição estudada, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar em nossos corações, nossas mentes, ó Pai, lugar, Senhor, para que nós estejamos meditando nela a cada momento das nossas vidas, Pai. Estejamos pensando em Ti, Senhor Jesus, para procurar melhor Te servir e melhor ajudar, Senhor, aos que estão ao nosso lado, Senhor, a nossa sociedade. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Em Teu nome, Jesus. Amém.